nome é Thiago. Eu estou aqui para a gente conversar um pouco a respeito de na verdade, dar continuidade a um assunto que é esse de nós descobrirmos a nossa paixão e seguir ela na nossa vida. Nossa paixão não é com relação a outro ser humano, mas com relação àquilo que faz nosso coração bater mais forte, por exemplo, uma atividade qualquer, algo que naturalmente a gente faz e que é fácil pra gente. A gente faria aquilo ali com o maior prazer, por exemplo, às 5 horas da manhã, porque é algo que nos dá energia e nos motiva a seguir adiante na vida. Tem pessoas que podem descobrir o seu talento com relação à maternidade. Ser mãe ou ser pai é aquilo que move a pessoa a ir adiante, né? Ou então cuidar de animais também é outra questão. Enfim, é importante nós vermos o que é aquilo que faz com que a nossa alma se aterre, a gente diz assim, se aterre na terra. Por quê? Porque descobrir a nossa paixão, aquilo faz com que a gente se conecte à terra, né? É como se nós nos sentíssemos novamente uma unidade com o meio, com o planeta, com as pessoas, na medida em que nós vamos descobrindo isso e materializando, botando em prática, nos expressando aqui no planeta. A Janis Joplin, por exemplo, não sei se vocês já viram ela cantar, mas tem uma entrevista dela que eu acho muito legal. Ela diz o seguinte, que quando ela canta, ela entra para o interior dela e se sente em unidade com a totalidade. Isso é uma coisa mística, bem dizer, né? As pessoas que têm experiências místicas, quando se aprofundam na meditação, elas descrevem isso, né? Uma experiência interior em que ela se integra com a totalidade. Então, expressar a nossa paixão aqui na Terra é algo extremamente importante, porque ela nos coloca em contato, em conexão com o nosso Deus interior, né? Com aquela parte dentro de cada um de nós que está conectada com o todo. Existe dentro de cada um de nós a semelhança de um abacate. Tem um mosquito aqui. Se você for se lembrar de como é um abacate, dentro dele existe uma parte que é criadora. Qual é ela? A semente. A semente é a parte criadora do abacate. Então, é como se fosse parecido com o ser humano até. Dentro do ser humano existe um núcleo divino, né, que é criador. É o Deus que existe dentro de cada um de nós. E esse Deus, ele está conectado com o todo. Então, à medida que a gente se conecta com a nossa paixão, a gente faz com que ele se expresse aqui na Terra. Então, ele se expressa através de nós. A grande questão é como é que a gente faz para se conectar com essa parte dentro de nós que é divina, que naturalmente ela é criativa, a nossa divindade. Aí é importante nós nos recordarmos, né? A recordação, a lembrança de que nós somos esse ser grandioso é algo importantíssimo. Por quê? Porque à medida que a gente lembra de algo, a gente experimenta as sensações daquilo também. É como, por exemplo, você se lembrar do seu último aniversário. Ele pode ter sido um desastre ou pode ter sido muito feliz. Você pode ter revisto pessoas queridas, amigos, e toda aquela sensação lhe vem à tona. Então, da mesma forma, nós temos que fazer esse exercício de recordação, né, de lembrança. Lembrar quem eu sou, lembrar qual é o meu ser original. E você, assim como eu, nós somos tais como Deus nos criou, né? Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Isso quer dizer que nós somos plenamente ricos, plenamente criativos, poderosos, felizes, enfim. Todas essas qualidades e atributos pertencentes a Deus. Nós somos tudo isso, num espaço interior dentro de nós. Só que esse espaço interior, muitas vezes, ele está esquecido, né? O cotidiano, ele nos põe a dormir com frequência. Nós ficamos, é como se emaranhados
em pensamentos e emoções relativas aos acontecimentos externos a nós. Isso nos rouba essa possibilidade de nós darmos um mergulho para dentro de nós mesmos e experimentarmos novamente essa capacidade intrínseca ao ser humano, que é a capacidade de se encantar, né? Naturalmente, quando nós nos conectamos com a nossa divindade, com Deus dentro de nós, nós nos abrimos para o encantamento que é viver. A vida é um encantamento em cada expressão dela. Hoje eu tive a possibilidade de tomar um café junto com meu pai e fazia muito tempo que eu nem sentava à mesa com ele. Então hoje no café eu pude sentar com ele na mesa novamente e experimentar um pouco dessa sensação de estar presente, né? Estar presente sem estar distraído com coisas ou pensamentos ou situações externas a mim, mas estar presente com ele, e eu acredito que ele sentiu isso, porque é como se a gente tivesse uma conexão naquele momento muito íntima, energeticamente, assim falando. Eu consegui sentir que ele estava se sentindo, como é que eu posso dizer assim, feliz na minha presença e eu na presença dele. Uma, porque eu estava realmente ali sem nenhum julgamento com relação às diferenças que existem entre eu e ele, e isso nos possibilitou estar feliz um na companhia do outro. Então, como eu estava dizendo, esse estado de presença, ou essa capacidade de nós nos encantarmos com a vida, decorre dessa condição interior, que é justamente quando a nossa divindade aflora. E a nossa divindade, ela aflora quando nós estamos presentes, ou seja, desapegados de pensamentos, desapegados de emoções e num estado de consciência em que não julga as coisas, é um estado de consciência não julgadora. Isso permite que o melhor de nós aflore. Mas para chegar a isso, é claro que demanda uma tarefa importante, que é essa tarefa de nós nos conectarmos novamente às nossas emoções, começarmos a escutar elas. Por quê? Porque para atingir essa camada dentro de nós, essa divindade que existe dentro de cada um de nós, às vezes existem camadas escuras de emoções que envolvem ela, né? Então, não há como você atravessar elas sem que primeiro você trabalhe com elas. Essa camada de emoções escuras, é bom a gente imaginar ela sempre como uma criança que está perdida no escuro. Então o medo que sentimos, a raiva, essas emoções que afloram desmedidamente às vezes, nós precisamos educar elas, de forma que elas comecem a se sentir seguras e confiar em nós. Isso a gente faz através de um exercício de escuta, né? Escutar o que a sua emoção de tristeza quer lhe dizer, o que a sua raiva tem para lhe falar também. Todas elas são uma parte dentro de nós que constituem a nossa chamada criança interior e que elas merecem receber a nossa escuta. Né? Por quê? Porque elas são como se fosse o nosso coração, a nossa parte emocional, que se sentem por muito tempo abandonadas e sozinhas, justamente pelo fato de que elas não são ouvidas por ninguém. E esse alguém quer dizer eu, você, né, no seu relacionamento íntimo consigo. Então esse é um passo bem importante, porque a gente só vai conseguir estabelecer o contato mais íntimo conosco à medida em que essas partes e regiões dentro de nós que se sentem abandonadas e sozinhas começam a receber a nossa aceitação e também começam a receber sinais nossos de que nós sim nos importamos com elas, de que nós sim tiramos tempo para ter intimidade com elas, para escutar o que elas têm a nos dizer.
E nós também devemos permitir que elas existam, porque é o primeiro momento assim que a gente toma consciência dessas emoções, nós queremos nos ver livres delas. Isso aí cria mais resistência e desconfiança nelas ainda. Então o fato é permitir que elas existam dentro de nós e compreender a origem da dor delas. Você vai começar a fazer um processo terapêutico consigo mesmo ou consigo mesma. E isso é valioso, porque não há como nós termos um acesso pleno ao que existe dentro de nós se nós mesmos não dominarmos essas áreas através de um processo curativo com elas, né? E isso nos remete a uma questão bem antiga que é presente nos dias de hoje, né? O fato de que sempre que os filósofos antigos eles eram também curadores, e na verdade eles ofereciam caminhos para outras pessoas, e esses caminhos remetiam às pessoas aquela frase célebre que era declarada lá no templo agora eu me esqueci o nome, mas que o Sócrates, enfim, teve uma revelação lá, que era o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Isso não quer dizer luta contigo mesmo, ou renega a ti mesmo, ou critica a ti mesmo, mas conhece-te a ti mesmo. E conhecer quer dizer você explorar esses caminhos interiores que muitas vezes estão esquecidos. Bom, então minha mensagem de hoje era essa. Até breve, então.